Esqueci, Nada não, a gente está aqui para ajudar umas às outras. esqueci que eu atrasei. Tá. Sem problema. Podemos começar? Amém. Pai, nesse momento eu consagro a cada um de nós que estamos aqui participando dessa aula, ao teu querer. Que o Espírito Santo vem tirando de nós toda ansiedade, toda preocupação, toda inquietação, e verdadeiramente o Senhor possa revelar a nós aquilo que Ele quer falar através dos nossos lábios, e vem abrindo o nosso coração para nos dar o entendimento verdadeiro que o Senhor deseja que nós entendamos, né, da forma que Ele quer, que as palavras possam fazer morada em nosso coração e nos trazer revelações do querer de Deus para nós. Assim seja. Amém. Amém. Bom, como ficou para nós, né, vamos falar sobre os sacrifícios espirituais, né? Oferecemos sacrifícios espirituais. Então, eu estive dando uma lida. Então, o que significa oferecer sacrifícios espirituais a Deus? Significa oferecer atos de adoração, obediência, em vez de oferecer materiais, coisas materiais ou animais. Então, oferecer o nosso tempo em adoração. Então, muitas vezes, às vezes a gente faz alguma coisa, não estou com vontade, mas vou fazer isso pela pessoa. Então, isso é um sacrifício espiritual, porque a gente não desejava fazer, mas a gente vai, faz companhia para uma pessoa, passa uma noite com um enfermo, faz alguma coisa. Então, isso é sacrifício espiritual, porque isso não foi usado coisas materiais e nem foi usado coisas animais. Então, foi o nosso próprio corpo, que muitas vezes nós fazemos sacrifício para participar o dia inteiro de um estudo, né? O dia inteiro de adoração e de louvores. Então, isso é considerado sacrifícios espirituais ao Senhor. E dentro disso, né, nosso estudo tem a passagem de 1 Pedro 2,5, onde eu já coloquei aqui, onde o Senhor ensina para nós que os cristãos são pedras vivas, edificadas por Deus em uma casa espiritual, que é a igreja, tornando-se um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo. Então, eu achei muito importante, porque a partir desse momento o Senhor nos considera como povo seu, da sua casa. Então, como Jesus não está mais aqui, nós somos os representantes de Jesus. Então, nós adentramos a casa do Pai e oferecemos sacrifícios espirituais. Quantas vezes nós servimos, né, na casa do Pai, e isso são sacrifícios espirituais. Nós adoramos na casa do Pai, nós louvamos, bendizemos ao Senhor, ajudamos muitos irmãos dentro da casa do Pai. Então, o Senhor construiu a igreja para nós. Como ele diz aqui para nós, cristão, pedras vivas edificadas. Então, através de nós, o Senhor nos usa, né, se nós abrirmos o nosso coração, para verdadeiramente passarmos hora louvando e bendizendo ao Senhor dentro do seu templo. Porque nós somos verdadeiramente os representantes de Jesus aqui na terra. Então, o Senhor, o tempo inteiro, quando ele estava na terra, ele se retirava para oferecer sacrifícios espirituais ao Pai. Que ele ia para as montanhas, né? Para louvar, para passar a noite em oração. E hoje o Senhor nos dá essa mesma oportunidade de sermos realmente os representantes aqui na terra, né? E logo depois do nosso assunto é o batismo, né? Que é o batismo no Espírito Santo. Eu gostei muito, né, da realidade do batismo do Espírito Santo, porque eu entendi realmente. Quando o Senhor disse para os discípulos para que eles não saíssem daquele local até que a promessa do Pai chegasse. Então, para mim, foi assim, um grande ensinamento, quando eu consegui entender que diante de um grande obstáculo que os apóstolos tinham, que era levar a palavra do Senhor, a primeira coisa que o Senhor fez foi capacitá-los. E o Senhor disse: vocês não saiam daqui até que a promessa do Pai chega. E o que era a promessa do Pai? O revestimento, o Espírito Santo, né? Os dons que o Senhor iria capacitar aqueles apóstolos. Então, eu também achei muito importante, quando nós formos tomar uma decisão, nós fazemos como os apóstolos, clamar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos revestir de graça, de sabedoria e de armadura de Cristo. Porque o Senhor deu uma ordem para os apóstolos.
Vocês não saiam daqui até que a promessa do meu Pai aconteça. Foi uma ordem. E ali os apóstolos estavam reunidos, né, como um batalhão, porque eles iriam ser revestidos, eles iriam ser empoderados para sair em missão para o Senhor. Então, o batismo do Espírito Santo para nós, né, quando eu entendi, estudei direitinho, é o revestimento da glória do Pai, é a sabedoria do Pai. Então, quando você está revestido do Espírito Santo, quando você está agindo sobre o mover do Espírito Santo, não existe esforço físico, existe o querer do Pai em nós. E por isso que muitas vezes nós passamos o dia inteiro em uma missão e a gente fala, não, nós não estamos sentindo cansados, nós estamos sentindo um grande louvor, uma grande paz interior, né? Porque isso é a capacitação do Espírito Santo. Então, o Senhor capacitou aqueles apóstolos, né, com a descida do Espírito Santo, e hoje ele faz a mesma coisa conosco. Ele nos capacita através do batismo. Ele nos purifica, nos fortalece para que nós possamos sair em missão, verdadeiramente. Por isso que às vezes eu vejo as pessoas, né? Às vezes vai em algum evento e fala assim, quem quer aceitar o batismo? E as pessoas ficam toda hora batizando, toda hora batizando, falando 1, 2, 3 vezes, né? A gente vê, então assim, quando você batiza, o batismo é uma vez só. Não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Porque você recebeu o batismo do Espírito Santo, você foi capacitado, e nós estamos buscando, como nós estamos aqui, nos qualificar ainda mais para que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade do Pai. Então, para mim, assim, eu achei muito importante quando eu vi essa parte lá do que o Senhor tinha para nós através do Espírito Santo, né? Porque é através de nós que Deus vai fazer a obra acontecer. E se nós verdadeiramente não entendermos que o batismo no Espírito Santo é muito importante para nós iniciarmos o trabalho, nós vamos muitas vezes sair fracos, né? Sem o revestimento, sem a sabedoria do Senhor. Para gente que eu estou tentando baixar aqui, e agora o computador não está andando. Espera aí só um minutinho. Achei. Então, naquele momento, eles criaram uma dependência divina. Eles ficaram aguardando a chegada do Espírito Santo para eles saírem. E eu aprendi isso, que toda vez agora que eu tiver uma grande situação, né, já vou sempre passar por um momento de clamor do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa me revestir. E foi isso que o Senhor prometeu para ele na descida de Pentecoste, né? O batismo no Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo verdadeiramente, a gente crê que Jesus está conosco, que nós podemos. E o Senhor nos capacita para ser profetas, para que nós possamos exercitar. E à medida que nós vamos aprofundando, como eu estava estudando aqui, os dons do Espírito Santo são revelados mais a nós. Então, quanto mais nós dedicamos a ensinar, a ser realmente os representantes de Cristo aqui na Terra, mais o Senhor vem confiando mais dons, mais talentos, mais direções para nós. Porque a igreja do Senhor somos nós. Então, verdadeiramente, eu estou sendo um representante de Cristo aqui na Terra? Verdadeiramente, eu estou tendo tempo para receber as orientações do Espírito Santo? Porque o Senhor pediu àqueles apóstolos que eles ficassem naquele local aguardando a promessa do Pai. E muitas vezes nós não temos tempo para orar. Nós saímos dia e noite, né? Eu estava conversando com a pessoa na corrida do rato. A gente acorda, toma banho, veste a roupa, toma café, vai para o trabalho, chega, almoça, deita, dorme, faz a mesma rotina. E o Senhor falou com eles muito importante: aguardem. E no momento que eles estavam aguardando, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Eles não pararam de viar, eles não desistiram. E o Senhor não disse nem quando, nem a hora que a promessa do Pai ia chegar. E aqueles homens não desistiram, aqueles homens persistiram. E hoje, muitas vezes, a gente não persiste em oração. A gente não aguarda as promessas do Pai chegar. A gente já quer tudo, né, a tempo e a hora. E isso vem fazendo com que nós criemos cristãos fracos na fé. Porque a persistência, a oração, a adoração é que vai nos revestir, é que vai nos capacitar. Por isso que muitas vezes eles falam, se a pessoa chegou na igreja, ela não se sentiu uma filha acolhida, ela não vai ficar. Porque você precisa se sentir participante do corpo de Cristo. Assim como 1 Pedro ele falou, né? Que o Senhor nos construiu com pedras vivas que edificadas para a casa espiritual, para ser sacerdotes.
Então, se eu chego na igreja, eu não me sinto acolhida por aquelas pessoas que estão ali, porque nós estamos na igreja, nós já fomos batizados no Espírito Santo. Nós já somos realmente os representantes de Cristo, nós já temos que receber aquelas pessoas que estão chegando para se sentirem filhas acolhidas na casa do Pai. Porque a igreja é a casa do Pai. E nós somos os representantes do Pai. Então, quando a pessoa chega acolhida, né? Eu estou vendo a Jaqueline, eu venho acompanhando, né? Na última reunião nossa de líderes, ela verdadeiramente se sentiu acolhida. Então, por quê? Porque verdadeiramente, né? O nosso apóstolo e todos vocês fizeram realmente o papel de Cristo na vida delas. Acolheram elas. Acolher ela e a bebezinha. Então, ela não vai sair da casa do pai, porque quando você se sente protegida na casa do pai, você não fica mudando de igreja. Mas a mudança das pessoas ficar mudando a casa de igreja, a culpa é nossa. Porque nós verdadeiramente não estamos desenvolvendo o papel que o Senhor tem para nós. Que é realmente, como o pastor sempre fala, o Senhor não precisa de nós, mas Ele não quer fazer nada sem nós. Então, o Senhor quer que nós acolhamos aquelas pessoas, porque Ele está em nós. Então, a pessoa saiu da igreja, não está mais frequentando a igreja, porque ela não se sentiu verdadeiramente acolhida. Ou porque ela se fechou, ou porque nós não entendemos e não acolhemos da forma correta. Aquele dia que eu trabalhei na acolhida daquele evento, eu sempre falei com o pastor o tempo inteiro, o quanto as pessoas ficavam alegres quando você já chegava dando uma palavra de forte impacto para ela. Ela já entrava transformada. Eu vivi essa experiência no acolhimento. Chegando, recebendo com alegria, já perguntando, já orando, já decretando, já profetizando na vida. Eles entravam, uhul, não, vai ser tudo isso e tal. Então, assim, o quanto é importante a acolhida. E aqui a palavra deixa bem claro que o Senhor fala, né? Que nós somos como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis. Então, muitas vezes a gente nem está disposto a ir no culto, né? Muitas vezes a gente queria ficar em casa deitado. Mas nós temos uma missão. E levantar e arrumar isso sem querer é um sacrifício espiritual. Porque você está indo, porque você sabe que você tem uma missão e você sabe que Cristo precisa de você. E você sabe que os irmãos precisam de você. Então, isso é um sacrifício espiritual. Você está indo mesmo sem querer. Porque, na verdade, você não queria estar lá. Você queria, às vezes, estar em cima de sua cama, deitada, confortável, assistindo televisão, tomando um cafezinho, domingo até mais tarde, né? Então, assim, é um sacrifício espiritual. Eu aprendi muito isso. E achei muito interessante. E muito interessante a ordem de Jesus aos discípulos: não saiam. Fique aí até a promessa do meu Pai. Então, nós precisamos primeiro receber, como o pastor vem fazendo, né, as reuniões, nós precisamos primeiro receber, entender o que o Pai tem para nós, para depois nós sairmos. Nós não podemos sair de qualquer forma. Nós primeiro precisamos ser revestidos da palavra de Deus, capacitados, curados nas nossas feridas, para depois nós sairmos para curar outros. Não tem como a gente começar do dia para a noite e já sair, já declarando, né, profecias, já curando pessoas, não. Primeiro nós precisamos passar pela nossa cura, assim como o Senhor falou com os apóstolos. Fique aí, não saiam até que a promessa do Pai chegue, para depois começar a missão. Ali estava o primeiro exército de Cristo. E hoje nós somos o prosseguimento desse exército. Mas nós também temos que fazer como os discípulos. Esperar, orar, aprender, nos preparar, sermos revestidos, sermos curados daquilo que o Senhor quer curar em nós. Sermos capacitados por Ele para que nós sairmos sim, e enfrentar as batalhas. Com grande alegria, com graça, com poder, né? Eu esqueci de marcar os minutos, gente, para me saber dividir com o Eloy. Você marcou, Elo? Estou ouvindo, não. Eu acho que... Nós começamos às 8? Eu acho que começou umas 8h20, por aí, acho que foi isso. Faz uns 11 minutos, mais ou menos, que começou. Tá. Então Deixa Deus te usar, minha irmã. Então, o que acontece? Quando João disse, né, João 7, 38, 39, ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. E isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, ao que neles crê, pois o Espírito
até aquele que no momento não fora dado, pois Jesus não havia sido ainda glorificado. É porque eu anotei aqui, gente, mas eu fiz uma confusão, apaguei aqui. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele flui de dentro de nós, como a água viva. Então, o que significa? Que nós não precisamos fazer esforço, não. Ele vai fluir, como a Elô falou aí, né? Deixa fluir. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos sob o mover do Senhor, realmente as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, porque é naturalmente o fluir. A água, ela brota da pedra naturalmente, ninguém vai forçando ela, não. Quando você cava até você chegar a ela, ela flui normalmente. Então, o fluir do Espírito Santo em nós, ele é natural. Ele vai fluir naturalmente. A gente só precisa abrir-se à graça do Senhor. Para mim, eu me senti muito importante quando eu estava lendo sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Quando você batiza no Espírito Santo, você faz parte da família de Cristo, do corpo de Cristo. Porque você entra para a família real do alto, que é a família celestial. Então, muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas elas nem sabem disso. Eu não tinha esse conhecimento. Aprendi estudando. Achei muito interessante. É muito chique, né? Eu falar que eu faço parte da família real de Cristo, né? Porque eu já fui batizada. Eu tenho os poderes do Senhor e eu estou desenvolvendo para fluir, como João disse, um rio de água viva. Nós recebemos quando nós cremos. Então, Deus só vai fluir esse rio de água viva se nós crermos. Se nós não crermos, não adianta. Porque não adianta eu ficar lendo a palavra, né? Eu tenho estudado muito, se nós não aprendemos a ouvir o Senhor. Se nós deixamos o medo tomar conta de nós. Então, não tem como o Espírito Santo fluir, não tem como o Espírito Santo nos direcionar. Se a gente realmente não desapegar das coisas da terra, não perder o controle das coisas terrenas e deixar realmente o fluir, o mover do Espírito Santo acontecer na nossa vida. Isso é muito importante, a gente desapegar das coisas terrenas. Eu ainda estava estudando e ele ainda falando que nós temos que buscar o silêncio interior, porque dentro de nós existe um silêncio interior e Deus habita nesse silêncio interior. E muitas vezes a gente passa dia e noite no ruído. E por que ele estava explicando? Nós vamos para a natureza e a gente sente uma paz. Por quê? Porque aquela paz, aquele silêncio da natureza, ela se conecta com a paz e o silêncio de Deus em nós. Então, nós temos já o silêncio no nosso interior. E quando nós vamos para a natureza, o silêncio da natureza se conecta com o nosso silêncio e a gente sente essa paz maravilhosa. Porque dentro de nós existe o silêncio, mas ele só é ativado se a gente realmente silenciar o barulho externo. Se a gente não silenciar o barulho externo, nós não vamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós não vamos conseguir ser conduzidos para a voz do Espírito Santo e a nossa mente ela vai ficar falando o tempo inteiro. Então, eu só consigo me conectar com o Senhor quando eu consigo me silenciar minha mente. Por isso que a gente busca refúgio na natureza, onde está a presença viva do Senhor. E aí nós nos conectamos com esse silêncio do nosso interior, com o silêncio do Senhor, que nós vemos através da natureza. Essa paz inunda nosso coração e esse fluir acontece. Esse fluir de águas vivas, que já existe dentro de nós. Então, Cristo já habita dentro de todos nós. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos aprender a nos silenciar para ouvir ao Senhor e aprendermos através das Escrituras. Obedecer, como os discípulos obedeceram quando ele disse, não saiam até que a promessa do Pai aconteça. Foi uma ordem. E muitas vezes nós queremos sair falando de qualquer jeito para o Senhor, não estudamos, não aprendemos os princípios, não vivemos aquilo que estamos falando, porque essa questão de caráter, o dia que o pastor pregou, minha vida foi transformada. Porque, gente, é surreal. A gente precisa prestar atenção no que a gente está vivendo, no que a gente está falando, porque muitas vezes a gente não está expressando o caráter de Cristo. Muitas vezes, né? Principalmente essa questão de você ficar escutando fofoca, essas coisas. Eu já parei, uma amiga minha, ela parou, agora esse dia nós conversamos, foi tão rápido, por quê? Porque ela ficou lembrando que ela não poderia falar de passado, porque eu não ia emprestar meu ouvido para ela. Aí ela falou, tá, amiga, tchau. Eu já sei, para ela não falar, para eu não falar com ela. Então, assim, isso é surreal. A gente não empresta ouvido para escarnecedores. Então, isso tudo vem da obediência e do ouvir da palavra do Senhor. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor,
nós estamos orando, nós estamos evoluindo. Porque aqueles apóstolos, durante os 40 dias que eles ficaram em oração, eles ficaram ouvindo, buscando a voz do Senhor. O quanto aquilo foi transformador. Porque quando o Espírito Santo chegou, eles já estavam preparados. Então, não é basta eu entrar na igreja hoje, amanhã, eu já estou sendo batizada no Espírito Santo. A gente nem sabe o que é Espírito Santo. A gente nem sabe como que é o fluir do Espírito Santo. Então, por isso que nós estamos tendo muitos crentes que se diz batizado no Espírito Santo, na primeira tempestade ele já cai e não levanta mais. Aí não vai mais para a igreja. Aí agora eu vou para outra igreja. Por quê? Faltou a preparação, que foi o que Jesus falou com os apóstolos. Fique aí, ó, até que a promessa do Pai aconteça. Vai orando, aprenda a esperar, aprenda a confiar. Quanta angústia eles não passaram, mas teve que esperar até a promessa do Pai chegar. Então, assim, impactante, muito forte, todo esse aprendizado do batismo do Espírito Santo, toda essa capacitação, esse fortalecimento que o Pai quer nos dar. Ele não precisa de nós, como bem o apóstolo fala, mas ele quer nos dar. Então, agora nós vamos falar para os redimidos, né? O que é a palavra redimir? Redimir significa resgatados, né? Nós somos resgatados. E muitas vezes o Senhor nos resgatou, né, do pecado, ele veio justamente, fez toda uma caminhada para nos mostrar isso, mas nós temos um coração arrogante, um coração que não é redimido pelo Senhor, que não aceita a redenção que veio do Senhor. Então, nós precisamos aprender, eu estava estudando sobre coração contrito, né? Um coração que se humilha perante o Senhor. Então, muitas vezes, nós não aceitamos a rendição, né, ser remidos pelo Senhor, porque nós não temos um coração contrito. Então, não tem como eu aceitar tudo que o Senhor fez para mim, a bondade do Senhor, se realmente eu não tenho um coração contrito. Então, um coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor, ele não consegue aceitar que ele foi remido pelo Senhor. Ele não consegue aceitar que seus pecados foram perdoados pelo Senhor. E aqui em Gálatas, né, ele fala, na passagem de Gálatas 3, 13, 14, 29, especificamente no versículo 13, 14, 29, é fundamental para entender a doutrina da justificação pela fé e a liberdade cristã em relação à lei de Deus, à lei de Moisés. Paulo argumenta que a salvação não vem por obras, mas pela graça através de Cristo. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A maldição da lei, ela exige obediência perfeita. Como ninguém consegue cumpri-la perfeitamente, todos estão debaixo da condenação, maldição por desobediência. O resgate, a redenção, Cristo pagou o preço para nos libertar dessa condenação. Ele não apenas perdoou, mas resgatou, comprou de volta a nossa vida. Então, a gente vivia envolvido com coisas pecaminosas, com coisa horrorosa. E o Senhor veio, passou por tudo que ele passou para nos resgatar, para que nós possamos ser nascidos de novo. Porque quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós somos nascidos novamente. Para que nós possamos viver realmente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, o objetivo, essa troca, ela ocorreu para que a bênção prometida a Abraão, a justificação e a promessa do Espírito Santo, chegasse a todos nós, através da fé em Jesus. Então, para que a obra consumada da cruz aconteça na nossa vida, que a gente receba, entenda essa rendição e veja tudo isso, nós precisamos ter verdadeiramente fé em Jesus. Porque se nós não tivermos fé, não vai adiantar nada, porque nós não vamos acreditar que o Espírito Santo flui em nós, que o Senhor deseja fazer as obras através de nós, nós vamos ficar o tempo inteiro vivendo aquela vida do chove e não molha. Uma hora eu estou com Deus, outra hora eu não estou com Deus. Uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou no mundo. Então, é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso dedicar tempo, é preciso esperar o mover do Espírito Santo, obedecer ao Pai e aguardar a hora certa das coisas. Mas não é aguardar sem fazer nada, é aguardar orando, assim como os discípulos fizeram. Se trancaram e durante 40 dias eles oraram e jejuaram, aguardando a promessa do Pai. Então, existe uma preparação. E só faz essa preparação se você tiver fé em Cristo Jesus. Se você não tiver fé, você não vai conseguir fazer essa preparação.
Gálatas 3:29, né? Ele fala que nós somos herdeiros de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Porque realmente Abraão tinha fé. E Abraão é conhecido como o pai da fé. Então, nós temos um pertencimento. A verdadeira identidade do crente não é definida por etnia ou circunstância física, mas por pertencer a Cristo. Então, isso é muito importante. A verdadeira identidade de um crente. Ela é reconhecida, né, pela sua exposição no pertencer a Cristo através das suas ações. Então, muitas vezes, quando a gente chega num local e a gente vê uma pessoa grata, uma pessoa, né, se prontificando a ajudar, logo a gente vê que aquela pessoa é diferente. A gente nota logo. Você chegou, você viu o jeito da pessoa, levantou, te deu a cadeira, perguntou se quer água, quer um suco, posso ajudar e tal. Você já nota que é uma pessoa diferenciada. Porque uma pessoa que realmente não é de Cristo, ela não é assim. Então, a gente já nota. E aqui ele já deixa muito bem claro que as nossas atitudes, os nossos gestos revelam se realmente nós pertencemos a Cristo, se nós realmente seguimos, né, conforme o Senhor tem para nós. Descendentes de Abraão. Paulo explica que todos que creem, todos que têm fé, são filhos legítimos de Abraão, herdando a promessa de Deus feita a ele. Então, quem são os herdeiros do Senhor? Quem são os herdeiros de Abraão? Aqueles que realmente têm fé. Então, não tem como nós dizermos, Senhor, 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 mas nós não temos fé. Né? Esses dias o apóstolo ainda fez uma live, eu também ainda fiz. Se você diz que tem fé, mas as coisas não estão acontecendo na sua vida, é mentira. Porque se você verdadeiramente tivesse fé, as coisas estariam acontecendo na sua vida. Não tem como eu estar dentro da igreja de noite e a minha vida está uma bagunça o tempo inteiro. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada na minha vida. Porque a palavra não mente. A palavra não mente. Então, não tem como nós estarmos realmente dizendo que estamos fazendo tudo que o Senhor pede e a nossa vida está uma desordem. E a nossa vida está uma bagunça em todas as áreas da nossa vida. Quando isso está acontecendo, é porque existe alguma área da nossa vida que não está condizendo com aquilo que o Senhor tem para nós. E enquanto a gente não acertar isso, principalmente nós que estamos buscando servir ao Senhor, nós não vamos evoluir conforme o Senhor quer. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque verdadeiramente existe uma parte na nossa vida que ainda não está condizente com o que o Senhor quer. Então, não tem como nós decolarmos realmente com uma vida de crente, realizando obras, profecia, fazendo curas, se realmente nós ainda temos coisas que ainda não agradam ao Pai. Se ainda tem áreas na nossa vida que nós ainda não reconciliamos com o Pai. Então, realmente, nós almejamos essa vida de profetizar, de curar, de declarar as promessas do Pai, de profetizar as promessas do Pai na vida das pessoas, mas nós temos que nos preparar, nós temos que ter esse tempo, porque o Senhor, o Espírito Santo, ele só veio sobre os apóstolos depois que os apóstolos passaram por uma preparação. Foi no tempo de Deus, mas não foi no tempo de Deus deitado, dormindo, não. Foi orando, foi clamando, foi jejuando que o Espírito Santo chegou. Então, assim também, nós temos que estar. No tempo da espera, nós temos que estar jejuando, orando, clamando e decretando. Já decretando, como bem o apóstolo pregou domingo, né? Nós já temos que estar gritando as vitórias do Senhor na nossa vida antes dela acontecer. Nós temos que estar profetizando as bênçãos sobre sobre a nossa casa, nosso trabalho, nossa vida financeira, sobre a nossa família, antes de acontecer. Porque isso demonstra que nós realmente somos herdeiros de Abraão, conhecido como o pai da fé. Então, muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque nós estamos falando da boca para fora. Não está havendo a sintonia do coração com os lábios. Porque bem a palavra fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. E a nossa boca está bem unida ao coração. Então, se não está condizente, se nós não estamos realmente fazendo as coisas que agradam ao Pai, a nossa vida não vai decolar. Porque todas as pessoas passam, sim, por obstáculos, mas é em todas as áreas de sua vida, não. Sempre tem alguma coisa que está fluindo, sempre tem.
Sempre tem. Às vezes eu estou passando obstáculo em determinada área, mas na outra área eu estou ótima, daqui a pouco eu vou melhorando. Então, assim, realmente, quando você vê uma pessoa falar assim, minha vida está uma bomba, nada dá certo, então, realmente, porque está totalmente desestruturada. Porque a vida de um crente existe obstáculo, mas também existe alegria. Nunca que você está completamente vivendo vida de tristeza. Algumas áreas da nossa vida, né? Então, nós já falamos os resumos do ponto-chave Jesus assumiu a punição da lei em nosso lugar. Fé, não obras. A salvação e a bênção de Deus vem pela fé em Cristo, não por obras. Esses versículos ensinam que a cruz quebrou a maldição da desobediência e abriu as portas para que qualquer pessoa se torne um filho de Deus pela fé, não pela lei. Então, novamente ele repete, você se torna um filho de Deus pela fé. Não é por coisas, não é por obra, não é pela lei, é pela fé. Então, não adianta eu estar cumprindo tudo. Às vezes, estou cumprindo a lei todinha, mas eu não tenho fé, eu não acredito, né? Então, agora nós vamos falar sobre redimidos da miséria. Isso é fortíssimo. Segundo os ensinamentos do pastor que eu estava estudando, né? Que é o Cris, fortemente alinhada à teologia da palavra da fé, originalmente, a palavra redimidos da miséria, da enfermidade e da morte, significa que a obra substitutiva de Jesus na cruz destruiu legalmente toda essa maldição. Redimidos da miséria, da pobreza, tudo isso é uma condição espiritual. A miséria não é apenas falta de dinheiro, mas um espírito, é uma maldição que escraviza a mente humana. Eu sempre olho isso e falo com as pessoas. Essa questão de miséria financeira, isso é uma maldição do demônio. A realidade em Cristo, baseada em 2 Coríntios 8:9, ensina que Jesus se tornou pobre na cruz para que sua pobreza, para que por sua pobreza o crente se tornasse rico. Então, o Senhor se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. O cristão deve rejeitar a mentalidade de escassez. Nós tanto conversamos sobre isso. E assumir sua identidade como herdeiro e herdeira de Deus, prosperando através da renovação da mente e de princípios espirituais. Então, eles falam muito que a escassez, a miséria, é uma mentalidade. Isso vem muito de acordo com as crenças dos nossos antepassados, eu estava estudando sobre isso, que são, o que são crenças? Crenças são falsas verdades, que a gente acredita, né? Mas que são falsas. E assim acontece com as doenças, né? Redimidos das enfermidades, né? Nós, rigorosamente, nós entendemos que a doença não pode coexistir com a vida de Deus. Como que eu estou enfermo? Jesus, eu falo sempre com as pessoas, Jesus não era enfermo. Então, nós temos que decretar contra as nossas enfermidades. Isaías 55, Isaías 55, 5:1 e Pedro 2:24, ele prega que pelas feridas de Jesus, o cristão já foi curado. A saúde divina é um direito adquirido. O crente não deve orar pedindo para ser curado, mas sim declarar e exigir sua saúde. Isso a gente vê muito, né? Eu falo muito com as pessoas. Não aceite a enfermidade, não aceite porque ela não é de Cristo. Então a gente tem que declarar exigindo a nossa saúde. A mesma coisa, né? Nós somos remidos também da morte espiritual e física precoce, né? Domínio sobre a morte. A morte espiritual é separação de Deus. Foi completamente erradicada na conversão. Então, muitas vezes nós estamos afastados do Senhor. Muitas vezes eu converso com as pessoas, agora esses dias, hoje mesmo fui conversar com a moça, eu falei com ela assim, não, você doa todas essas roupas, você quer? Eu não dou nada não, que ninguém dá nada para mim. Ela começou a xingar, eu falei, não, nessas pessoas, não, o Senhor que te deu, você dá. Nossa, mas ela criou uma briga comigo, que ela falou que não vai dar nada que ela tem, que ela vai morrer e vai largar. Tem uns móveis, uns negócios, ela não quer dar. E ela falou o seguinte, que vai apodrecer, mas ela não vai dar. Então, assim, é completamente difícil. Completamente difícil. São 2 idosos de 80 e poucos anos e cada um tem seu carro novo e brigam por causa do carro e só um dirige. Mas ela fala que ela vai morrer e o carro vai para o caixão com ela. Então, assim, são, né, mortos espiritualmente. Porque quando eu quis dizer para ela que o Senhor abençoou para ter aquilo, ela falou assim, não,
Eu tenho muita roupa mesmo, porque eu trabalhava, eu era vendedora, eu já dormi no chão, era varredora de rua. Então, assim, ela não importa com Cristo. Ela não tem Deus no coração. Ela está morta espiritualmente, porque ela é uma acumuladora. A casa dela está repleta, mas repleta até as paredes de roupa e de móveis, que ela compra, mas não dá. Pega e vai guardando e construi um outro barracão só para ir colocando coisas velhas. Então, isso é uma pessoa morta espiritualmente. Ela não tem Deus no coração, ela acha que é só ela e o mundo. Então, assim, quando eu tentei falar e ela começou a responder muito agressiva, eu desisti de falar. Então, significa, né, para nós, quando nós entendemos, né, que foi erradicada totalmente a morte espiritual, significa que nós temos que andar em total vitória sobre o medo da morte, sobre acidentes fatais e sobre o envelhecimento destrutivo precoce. O crente tem autoridade para governar e reinar sobre a circunstância da vida terrena. Eu achei isso muito interessante, que nós temos autoridade para governar e reinar sobre a circunstância da vida terrena. Então, tudo que tem aqui na terra, nós temos autoridade para governar e reinar. Por quê? Porque o Senhor, ele governou e reinou sobre todas as situações da vida. Então, realmente, a palavra fala que nós temos realmente o poder de governar e reinar sobre qualquer situação aqui na Terra. Nós temos que governar sobre as nossas finanças também, que é uma das coisas que as pessoas hoje muito têm dificuldade. O cristão precisa falar e decretar a palavra de Deus agressivamente contra as circunstâncias negativas. Foi o que o apóstolo fez no domingo, né? Então, assim, eu tenho que dividir meu tempo com o Elo aqui. Dentro desse estudo, foi muito impactante para mim a questão do batismo verdadeiramente com o Espírito Santo, né? Os sacrifícios espirituais, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho, e depois que eu tive esse conhecimento do sacrifício espiritual, agora eu me esforço mais para fazer aquelas coisas que eu não iria fazer normalmente, ou que eu não gostaria de fazer. Então, eu entendi que é sacrifício espiritual, que isso agrada ao Senhor. Amém? Pode ir, Lu. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então, quero dar continuidade aqui no estudo da nova criação, onde a realidade da nova criação não é apenas Deus tentando melhorar o velho homem, é Deus encerrando a velha natureza na cruz e gerando uma vida nova em Cristo. Então, o Evangelho não é uma reforma humana, é a transformação espiritual. Deixa eu ajeitar. Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então, tem algum barulho aí? Eu não sei o que é. Tá joia. Chegando um barulho. Mas amém, vamos continuar. Então, Romanos 3,24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A palavra justificados no grego é dakaio, que significa ser declarado justo diante de um tribunal. E isso aqui é profundo porque Deus não apenas perdoou o homem, ele mudou a sua posição espiritual diante do céu. O inferno conhecia o seu nome como condenado, mas o sangue de Jesus mudou o seu registro espiritual. E a maioria das pessoas, elas pensam que salvação é apenas escapar do inferno. Mas Paulo revela algo maior aqui nessa passagem. Deus restaurou a identidade perdida do homem. Hoje as pessoas falam muito em identidade. Quase todo mundo hoje fala identidade quando vai pregar. Mas ao meu entender, eu vejo que as pessoas falam muito em identidade, mas elas nem sabem o que é identidade. Elas falam muito em identidade, mas só que elas não têm a essência de Cristo. E ter a essência de Cristo é realmente ter uma identidade renovada nele, fazendo aquilo e até coisas maiores do que ele fez. Então, o homem velho vive tentando provar valor. A nova criação já nasce aceita no amado. Então, Romanos 6,3 diz que fomos batizados em Cristo e em sua morte. A palavra batizados no grego vem do grego batizou,
que significa imerso completamente. Isso revela que Deus não tocou apenas partes da sua vida, ele queria mergulhar totalmente o homem em Cristo. E a gente, muitas vezes, busca Cristo, mas a gente não mergulha realmente em quem ele foi e o que ele quer fazer na nossa vida. Então, por isso que muitas pessoas vivem falando que servem a Cristo, mas quando você vai perceber e analisar a vida delas, elas realmente não mergulharam em quem Cristo é e quem ele foi, e no que ele quer fazer na nossa vida. Então, o problema de muitos crentes é que aceitaram Jesus sem entender que a cruz também era o funeral da velha natureza. A cruz não foi apenas o lugar onde Jesus morreu, foi o lugar onde Deus encerrou espiritualmente o velho homem. Então, uma vez o Senhor, eu estava aqui no meu momento de oração, de comunhão com o Senhor, e o Senhor me deu uma visão, ele me levou em espírito até o momento da crucificação, para que eu visse como foi aquele momento e o que as pessoas sentiram realmente. E me veio um temor tão grande que eu não conseguia nem ficar, nem de joelho. Porque eu vi em uma visão o momento em que Cristo foi crucificado. E isso não é por merecimento, mas o Senhor me levou em visão para esse lugar que eu disse, Senhor, a gente é muito miserável. Porque a gente prega uma coisa, a gente mostra uma santidade que muitas vezes a gente nem mergulhou realmente em saber quem é Cristo. E na cruz. Porque a gente vive cheio de soberba, cheio de orgulho, se achando melhor do que outra pessoa. A gente se diz que é crente, mas quando a gente vê uma pessoa na rua, a gente nem se compadece de ali comprar uma comida para aquela pessoa, de ajudar. Aí a gente se diz tanto que é crente, mas quando a gente vê essas pequenas coisas, que é o que Jesus nos mostra, para que a gente seja fiel no pouco e ele coloque a gente no muito, a gente não faz. E muitas vezes a gente fica assim, mas Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que essa fase está se repetindo na minha vida? Porque realmente a gente não mergulhou realmente em quem é Cristo. Porque se a gente mergulhar, ele vai mostrar nos pequenos detalhes realmente o que ele quer que a gente faça. Então, Paulo fala sobre novidade de vida. No grego, novidade é kainotes, que significa algo completamente novo em essência. Não é apenas algo reformado. Deus não restaurou o homem velho, Deus criou outra pessoa, outro homem. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a palavra nova aqui é kainos, que significa não apenas recente, significa algo que nunca existiu antes. Então, a nova criação não é uma nova versão, não é uma versão melhorada de quem você era. É uma identidade espiritual que nunca existiu antes da união com Cristo. Então, existe uma realidade espiritual aqui que muitos não percebem. Quando Deus olha para alguém em Cristo, ele não vê apenas o passado perdoado, ele vê uma nova natureza gerada pelo Espírito. As coisas velhas passaram. Então, no original, isso carrega a ideia de que algo perdeu domínio, influência e autoridade. Então, o passado pode até tentar falar com você, mas já não possui mais o direito legal sobre a sua identidade. E deixar o passado, arrancar o passado, é exatamente arrancar essas coisas que ainda está muito forte na nossa vida, na nossa alma. Que é quando o Senhor coloca muitas vezes, Deus nos testa em pequenas coisas, para ver realmente se a gente é aquilo que a gente fala. Se a gente realmente é aquele pequeno Cristo, o cristão. Gálatas declara, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está revelando aqui um dos maiores mistérios da nova criação. O cristianismo não é apenas imitar Jesus externamente, é permitir que a vida dele seja formada dentro de você e de mim. Então, a maioria das pessoas, elas tentam parecer espirituais, mas Deus deseja gerar Cristo dentro do homem. E existe diferença entre comportamento modificado e natureza transformada. Efésios 1:5 fala assim, diz que fomos adotados por meio de Jesus Cristo. A palavra adoção no grego é uiotesia, que significa colocado na posição de filho.
Isso aqui é profundo porque no mundo romano, um filho adotado recebia legalmente nome, herança e direitos permanentes. Deus não apenas salvou você do pecado e eu do pecado, ele colocou você na posição espiritual de filho. Então, muitas vezes eu estou aqui em oração e uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor é não para ficar só na palavra de dizer que sou filha, mas para ter intimidade de ouvir a voz dele falar comigo nos momentos que eu preciso, porque a gente precisa ter também essa identidade buscando intimidade, para a gente não ficar só eu sou filho, mas quando eu estou em apuros eu preciso estar consultando, toda vez eu preciso estar consultando o meu apóstolo para falar com Deus. Não, se eu sou filho eu tenho que buscar intimidade e uma amizade com Cristo. Mas como é que eu busco essa amizade, essa identidade? Quanto mais eu busco intimidade, quanto mais eu digo, Senhor, vem aqui, vamos conversar. Tem hora que eu acho que Deus fica dizendo assim, essa menina não para não de me perguntar, de falar comigo. Teve um vez já que o Espírito Santo disse, minha filha, fica calada agora. De tanto que eu falo com ele. Eu digo assim, Espírito Santo, isso aqui, Espírito Santo, e aquilo. Espírito Santo, fala comigo, me responde. Que teve um momento, tem momentos, na verdade, não foi nem uma vez nem duas, tem momentos que o Espírito Santo diz assim, agora se cala que eu preciso falar. Que eu falo mais que papagaio de pirata. Mas é porque eu tenho buscado essa intimidade com Cristo, porque eu, além de dizer que eu sou filha, eu quero ter essa intimidade de filha e amiga. Então, a nova criação não vive como órfão emocional, ele vive consciente da paternidade de Deus. Efésios também fala que fomos aceitos no amado. Essa expressão é poderosa porque Deus nos aceita baseada em Deus não nos aceita baseado em desempenho espiritual, quase não sai a palavra, mas baseado na perfeição de Cristo. O homem natural, ele vive tentando merecer amor. A nova criação vive a partir do amor que recebeu. Então, Colossenses diz: vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que a verdadeira identidade da nova criação não pode ser encontrada apenas nas emoções, no passado ou nas circunstâncias. A sua vida agora possui uma origem espiritual. O inferno tenta atacar, muitas vezes, a mente, porque sabe que um crente consciente da sua identidade espiritual se torna perigoso para o inferno. Então, por isso que o inferno, ele tenta atacar a nossa mente o tempo todo, o dia todo, Satanás fica lançando sementes na nossa mentalidade, porque se ele consegue atacar a nossa mente e ele consegue governar a nossa mente, consequentemente, ele vai conseguir governar as nossas ações, as nossas emoções e a nossa vida. Paulo também fala sobre despir o velho homem. No original grego, essa linguagem lembra trocar as vestes. E significa que muitos nasceram de novo espiritualmente, mas ainda carregam mentalidades antigas. Quantas e quantas vezes eu creio que vocês também já pensou em coisas boas que você viveu no passado. Eu, antigamente, há mais ou menos 2 semanas atrás, eu estava voltando muito para o passado, pensando muito nas coisas boas, nas cebolas que eu comia no Egito antigo, no Egito da minha vida. E eu estava pensando tanto que o Espírito Santo teve que me exortar e dizer, pare de olhar para trás, porque o que eu tenho para você é muito melhor daqui para frente. Só que a gente começa a nossa mentalidade que quer manter no confortável, e na parte antiga, no Egito antigo, né, na nossa velha aliança, ela fica muitas vezes trazendo coisas e momentos importantes que a gente passou e que foi bom. Aí Satanás usa isso e fica lançando sementes para a gente ficar tentando trazer o passado à tona, só que o passado é para ficar lá. Porque o que Deus quer nos dar é muito melhor. A nova criação precisa abandonar pensamentos de culpa, rejeição, inferioridade, que é o que a gente se acha muito. Comparação, a gente se compara muito porque o meu irmão prega muito bem, ou porque o nosso apóstolo, ele é XYZ na pregação, na profecia. E muitas vezes a gente fica se inferiorizando, se comparando e se condenando. Mas o Senhor, ele tem uma luz para cada um, ele tem uma bênção para cada um. Então,
Se o Senhor chamou o nosso apóstolo para desempenhar aquele papel, saiba que você também vai desempenhar um papel também muito lindo e grande para o reino de Deus. Só que a gente muitas vezes fica se autocondenando. Porque quem continua pensando como escravo nunca viverá como filho. Então, Romanos 5,17 diz que aqueles que recebem a abundância da graça reinarão em vida. A palavra reinar mostra a autoridade espiritual. E a nova criação não foi chamada para viver dominada constantemente pelo medo, pecado e prisão emocional. Existe uma autoridade liberada em Cristo, não é soberba humana, é consciência espiritual. 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para a ira. A nova criação não vive debaixo de condenação do inferno, ela vive debaixo da justiça de Cristo. Tito 3,6 fala sobre o Espírito Santo derramado abundantemente por meio de Jesus. A palavra abundantemente no original transmite a ideia de algo derramado sem medida limitada. Isso revela que Deus não quer apenas visitar o crente ocasionalmente, ele deseja transbordar dentro dele o tempo todo. E a gente muitas vezes acha que a gente tem que estar falando com Deus só às vezes, ou quando a coisa está feia, ou quando os problemas vêm. Só que Deus quer que a gente fale com Ele, chame Ele, é todo o tempo, é toda hora. Quando eu vou tomar banho de Espírito Santo, vem comigo. Já me desce o manto ali no banho, já me fala o que o Senhor quer melhorar em mim, quer exortar. Então, eu creio que nessa época agora, nesse semestre, né, que já está quase chegando ao fim, o Senhor, ele quer transformar algo em nós, que a gente precisa ser transformado, algo que já era para a gente ter deixado, só que a gente não deixou porque a gente ainda tem camadas na nossa visão espiritual. A maior crise de muitos cristãos é que nasceram de novo, mas ainda possuem mentalidade do velho homem. Mentalidade muitas vezes de soberba, de orgulho, de falta de merecimento. Mentalidade de muitas vezes de você não saber ouvir. Quando uma pessoa quer te ajudar ou te exortar e dizer, você tá, irmão, você não tá certo, não. E a gente não quer ouvir, porque a gente sempre quer mostrar o nosso lado correto, a gente nunca quer ouvir o outro lado. E isso é soberba também. As pessoas pensam hoje como derrotados, vivem como rejeitados, falam como escravos. Mas a nova criação carrega dentro de si a própria vida de Cristo. Você não é apenas alguém tentando chegar até Deus. Em Cristo, Deus trouxe você para dentro da sua presença. Você não luta mais por aceitação. Você luta a partir da aceitação. Você não busca identidade no mundo. Sua identidade nasceu na cruz. E a identidade que nasceu na cruz é você ter uma essência parecida com Ele. Qual era a essência de Cristo? Então, muitas coisas que eu faço hoje, para eu saber realmente se eu estou certo ou não, eu digo, o que é que Jesus faria nesse momento? O que é que Jesus faria? Será que Jesus faria assim ou não? E aí eu vou deixando a soberba do meu coração, porque o principal desse século é o que contamina a nossa mente, contamina os governos, a nossa mente, dentro das igrejas, dentro da nossa família, no nosso trabalho. Então, ter a essência de Cristo é eu deixar que essa soberba fique de lado para Cristo entrar com a humildade dele. E eu me olhar e me autoanalisar, como diz o nosso apóstolo, a autoanálise que vem do céu, e me autoanalisar onde eu preciso melhorar, onde eu preciso ser melhor. E dizer, Senhor, me mostra quais são as áreas que o Senhor quer transformar, que eu ainda não vi, que eu ainda não estou vendo. Que eu estou me deixando não enxergar pela minha própria soberba. Então, cada vez mais que eu peço a Cristo para me mostrar, ele vai me mostrando. Até esses dias ele me mostrou coisas que eu achava que já tinham sido resolvidas, que não estavam sendo resolvidas. Mas por quê?
porque pela minha própria soberba eu achava que já estavam ok. E Deus não tem como nos dar os milagres que Ele quer nos dar enquanto a gente ainda está vivendo como um velho homem. Então, você não busca identidade no mundo, a sua identidade nasceu na cruz. E para nascer na cruz é a gente ter a essência de Cristo, fazendo as coisas que Ele faria no nosso lugar, em todas as situações. Você não é definido pelo que você viveu, você é definido pelo que Cristo realizou. E talvez o maior segredo da nova criação seja esse. Deus não está tentando convencer o céu sobre você. O sangue de Jesus já falou por você diante do trono. Então, eu fiz um resumo breve sobre isso, porque eu creio que, eu acho que a maior palavra sobre isso é exatamente a gente buscar ter a essência de Cristo, porque muitas vezes a gente está ali pregando, a gente está falando de Cristo, mas como é que está a nossa essência? O que, que a gente está fazendo na área da nossa vida? A gente realmente está com a essência de Cristo? Para a gente poder olhar para o próximo como Cristo olhou, ou a gente só está olhando para as pessoas que a gente gosta? Porque olhar para as pessoas que a gente gosta é fácil. Agora, olhar para as pessoas que muitas vezes não gostam da gente, nos caluniam, ou tentam puxar o nosso tapete, ou falam mal da gente, a gente olhar com amor para a vida dessas pessoas é o que está faltando mais na nossa vida. Porque essas pessoas, elas estão apenas perdidas e feridas. Uma pessoa ferida vai dar aquilo que ela vive, faz e é por dentro. Então, eu creio que a palavra maior sobre isso é ter a essência de Cristo, olhando para as pessoas com amor, em vez de a gente julgar, em vez de a gente olhar com desdém, com raiva, ou se achar não pertencente ao reino de Deus, porque ser filho de Deus, ter identidade de Cristo, é exatamente viver a essência, fazendo coisas até maiores do que ele fez, como diz na palavra. Amém? Então, é sobre isso que eu queria falar, e espero que a gente tenha aprendido mais um pouquinho hoje. Amém? João 14,15 já diz, né, Lu? Se credes em mim, fareis muito mais do que eu, né? Amém. Então é Se aquilo que alguém você quiser falou. falar alguma coisa, acrescentar, fique à vontade. Não sei se Essa dá. passagem bíblica que você falou aí, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Eu leio ela o tempo inteiro para que eu internalize ela, né? Para que o Senhor realmente possa se manifestar em nós. Eu acho ela assim Exatamente. surreal. Surreal, porque eu já li sobre Pedro, onde tinha momentos que Pedro não sabia se era ele, se era Cristo que estava agindo nele. Então, isso assim, realmente, tamanho é a grande intimidade. Então, eu acho que todos nós temos esse alvo, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, acrescentar, a minha parte eu terminei. Poucas palavras, grandes negócios. Amém. É isso mesmo, galera. Finalizamos mais um módulo, mais uma live, mais uma aula. Acho que o Marcelo quer falar. Pode falar, Marcelo. Queria parabenizar as duas, né, primeiramente. Pai seja convosco para todos. E é muito interessante que a gente tenha aprendido nessas aulas, né, sobre a questão do novo nascimento, sobre a questão de viver com Cristo, viver como Cristo e viver em Cristo e para Cristo, né? A gente vive, a nossa vida cristã, ela é rodeada de desafios, né? E existe uma guerra mental e psicológica, e o nosso inimigo, ele é astuto em relação a isso, né? Me chamou muita atenção quando a Lu falou sobre a questão de lembrar do Egito, lembrar do passado, e é exatamente isso que o diabo faz, né? As setas do diabo não são para mostrar e nos aprisionar naquilo que ele quer nos prender no momento, mas são para nos distrair de um futuro que Deus tem para gente, né? A gente está buscando a Deus, a gente está se consagrando, a gente está jejuando, a gente está se encaminhando para aquilo que Deus quer, para viver
Cristo em nós, né? Então, quando ele vem com essas setas, com essas situações, com esses pensamentos, nada mais é do que distrações para nos tirar do foco, né, e de um futuro que Deus já planejou para a gente. Na verdade, não é um futuro, é um plano inicial, né? É um plano que Deus ele já preparou para a gente. É algo que é perfeito, agradável, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a gente desde o início, desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe. Só que essas distrações elas vêm justamente para isso, né? Para nos tirar desse foco, para nos tirar desse viver para Cristo, para nos tirar desse alvo e fazer com que a gente se perca nisso. Né? Esses dias eu estava conversando com o Cauã, eu até falei para ele, Cauã, as setas, elas não vêm para nos derrubar de cara. Elas vêm quase sempre, né? Sempre para atrasar aquilo que Deus tem para gente. Porque o diabo ele não vai chegar para você e falar aquilo que ele quer fazer. Ele vai simplesmente te atacar sutilmente para desvirtuar o teu foco e para atrasar aquilo que Deus tem para você, porque ele não pode impedir aquilo que Deus tem para você, mas ele pode atrasar. E aí, quando essas setas vêm, elas vêm justamente para fazer com que a gente se perca, para fazer com que a gente duvide, para fazer com que a gente vá para um caminho que não tem nada a ver com o que Deus tem para gente e para justamente atrasar aquilo que Deus tem para gente, né? E essas aulas são muito boas para justamente fazer com que a gente não baixe a guarda. Porque ser cristão hoje é isso, não baixar a guarda. Porque se a gente baixar a nossa guarda, a gente deixa de seguir a Cristo, a gente deixa de seguir aquilo que Cristo quer pra gente, a gente deixa de ser exemplo, a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, mesmo não querendo fazer, como a Sivonei falou, né? Ou a Elô. Muitas vezes a gente não quer fazer aquilo, mas a gente faz porque tem que fazer, né? E adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Criança faz o que quer e o que gosta, mas adulto faz aquilo que precisa ser feito, né? Às vezes eu não quero ir para a igreja, às vezes eu não quero orar, às vezes eu não quero jejuar, às vezes eu não quero, cara, às vezes eu não quero nem tirar o que é meu para simplesmente dar para o outro, mas o correto não é esse, o certo não é esse, né? Cristo não quer isso da gente, né? Ele quer que a gente lute contra a nossa carne, ele quer que a gente lute contra as nossas vontades, ele quer que a gente faça mesmo não querendo fazer, porque exatamente, nem eu estou trabalhando até agora, inclusive, mas quem disse que eu queria, né? Mas eu sei que existe uma recompensa, eu sei que existe um fruto nisso, e assim é a nossa vida com Cristo, né? A gente não faz pelo fruto, a gente não faz pelo interesse, né? Mas a gente faz porque é para fazer, a gente faz porque sabe que existe uma eternidade, existe algo maior, existe um propósito maior nisso, né? Então era isso que eu queria falar, essa luta diária que a gente tem contra a nossa carne e as nossas vontades para manifestarmos aquilo que Deus quer que a gente manifeste nessa terra, né? Que é sermos cristãos, sermos os pequenos cristos aqui, né? E como isso é difícil. Só mais um ponto que me chamou muita atenção, quando a Sivonei falou sobre adoração, né, sacrifícios de louvor, um ponto muito interessante, eu não sei se vocês já se ligaram nisso, mas todas as vezes que a Bíblia ela quer mencionar algo e ela quer interpretar algo, existe algo chamado princípio da primeira menção, né? Por exemplo, como que eu sei o que significa adoração? Quando eu olho a palavra adoração na Bíblia, eu tenho que ver qual foi a primeira vez que ela foi utilizada, né? E a gente, quando vai ver o termo adoração, a primeira vez que ele é citado na Bíblia, ele é citado quando Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado. Ele simplesmente chega no monte e fala assim para os servos: fiquem aqui que eu vou subir com o menino e vamos adorar. Na verdade, ele iria sacrificar Isaac. Então, a primeira vez que é citada a palavra adoração, ela é citada no contexto de sacrifício. E pela regra da primeira menção, a adoração, ela significa exatamente isso que a Silvani falou, sacrifício. Então, a partir dali, todas as vezes que o povo ia adorar, eles iam sacrificar. E isso serve até os dias de hoje. Às vezes a gente não quer louvar, a gente não quer fazer as coisas, né? E isso é um sacrifício. Então isso acaba sendo uma adoração. Então a gente tem uma mentalidade às vezes meio distorcida, né? Que a gente às vezes quer estar alegre, quer estar feliz, quer estar satisfeito, quer estar com a conta bancária recheada para poder adorar. Mas nem sempre vai ser assim.
Às vezes a gente vai ter desafios, dificuldades, a gente vai ter lutas temporárias, né? Porque tudo isso é temporário, e mesmo assim, Deus ele quer de nós um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor, que é fazer como você está, né? Por isso que é o nome é sacrifício. Então era isso aí que eu queria falar. Só isso? Compartilhar com vocês essa noite. Deixa eu só partilhar uma coisa. Essas noites, sempre que eu vou dormir, eu procuro me aprofundar muito no Senhor, né? E essa noite o Senhor falou vivamente ao meu coração: filha, não se preocupe. Tudo que você acha que o mundo pode fazer de bom para você, eu posso fazer bem melhor. Então, assim, eu acordei, sabe, assim, com essa voz do Senhor no meu coração. Amém. Glória a Deus, galera. Parabéns. Parabéns a vocês duas, parabéns a todos que deram aula, participaram desse processo. Foi realmente diferenciado e eu creio que em cada aula, em cada momento, trouxe aprendizado. A gente teve uma troca bem legal e glória a Deus por isso. Eu só quero complementar falando que essa é a realidade da nova criação. Não é que nós agora somos perfeitos, não é que agora nós somos intocáveis, mas graças a Jesus nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Graças a Jesus somos nova criatura. Graças a Jesus nós temos identidade. Graças a Cristo nós temos uma nova mente. Graças a Cristo é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Então essa é a realidade da nova criação. Não é que tudo vai ser perfeito, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos todas as coisas. E nós temos a certeza de que tudo que passamos, Jesus já passou. Tudo que passamos já foi vencido na cruz. Essa é a certeza que temos que ter. Já foi vencido na cruz. E nós temos, essa semana, recebido a palavra do Shabbat, de que é o grito de vitória antes mesmo da guerra terminar. Então, é isso que temos que levar adiante, que temos que ter convicção nos nossos corações. Mesmo se falharmos, mesmo se errarmos, mesmo se pecarmos, mas não somos mais pecadores, não somos mais condenados, porque somos justiça de Deus. Então, temos que nos fortalecer a cada dia como igreja, como corpo de Cristo, e temos a certeza de que em tudo podemos, somos nova criatura, o passado não existe mais, foi apagado, ele só serve para nos lembrarmos de onde saímos, de onde Deus nos tirou, do que o processo que passamos para nos tornarmos quem somos hoje, e eu creio que seremos cada vez mais parecidos com o que Deus quer que nós sejamos. Então, essa palavra, esse estudo foi muito para isso, para a gente entender de que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Nós todos os dias temos a liberdade de servir a Deus e também servir com alegria, né? Que muitas vezes exige, que nem o Marcelo falou, nós não queremos fazer as coisas, mas nós temos que fazer isso. Se a gente fizer com alegria, com o coração voltado, como que para Cristo, como se fizéssemos para Cristo, fica tudo mais fácil e não fica pesado. Então é isso, a nova criação não é aparência religiosa, mas transformação interior que gera frutos. Então, quando nós entendemos isso, nós geramos frutos, não só na nossa vida. Essa é a melhor coisa de seguir a Jesus, de seguir a Cristo, porque Ele faz em nós, e através da nossa vida, nós abençoamos também outras pessoas, nós somos abençoados e abençoamos outras pessoas. Então, esse é a grande vantagem do Evangelho, né? Que nós somos abençoados e abençoamos outras pessoas, e a realidade da nova criação veio para isso, para nos reativarmos a nossa identidade, um novo nascimento, uma nova mente, e que nós tenhamos essa convicção todos os dias, mesmo se estivermos cansados, sobrecarregados, mas somos uma nova criatura, somos mais do que vencedores, nós temos o Shabbat, nós já vencemos, já somos vitoriosos. Amém? Então é isso, galerinha. Vamos tirar nossa foto para finalizarmos a nossa aula. Alguém quer falar mais alguma coisa? Temos? Aleluia! Peraí. Isso aí, é a nossa última aula desse módulo. Sejam todos um resto de semana abençoado. Amanhã, 9 horas, temos Bom Dia Valentes, às 18h30. Vou confirmar se teremos a Live RH.
mas estejam conosco, reajam às coisas dos grupos. Se alguém tiver, que nem a Tabata fez, se tiver alguma palavra, quiser compartilhar no grupo da igreja também, estejam à vontade, vocês são ousados por Deus, então se Deus falou com você alguma coisa, compartilhe também no grupo da liderança. Somos uma grande família, estamos juntos. Se você precisa de alguma ajuda, alguma assistência, fale conosco, não fique só, não se afaste, e Deus abençoe. Amamos vocês. Amém.